falar com... É sempre um prazer falar com todos vocês, ter essa oportunidade de a gente conjuntamente conversar sobre temas da atualidade, temas futuros. Eu estou vendo um monte de carinhas aqui. Quem se sentir confortável, abra suas câmeras. É assim que a gente diminui a distância entre o mundo virtual e o presencial. E justamente o que a gente vai falar aqui hoje é como tem gente no mundo encurtando essas distâncias. O Carlos adiantou bem, além de trabalhar com tecnologia, além dessa missão que eu conduzo com muita honra aqui dentro do shopping, junto com vocês, olhando para o nosso modelo de mudança de negócio, nosso modelo de transformação digital do negócio. Eu também tenho os meus motivos de estudos individuais, as coisas nas quais eu me dedico fora do trabalho, e o futurismo ele é uma dessas coisas. A gente vai falar de presente hoje, a gente não vai falar tanto de futuro. Para algumas pessoas isso pode representar o futuro, mas a notícia que eu vou dar é que isso já é mais presente. O que a gente vai falar hoje, Sociedade 5.0, já é mais presente do que propriamente futuro, porque as coisas estão evoluindo tão rápido. E nesses meus estudos de futuro, que nada mais são do que uma forma de você olhar para o futuro de maneira estruturada. A gente sabe hoje, através de pesquisas do Institute for the Future, que 85% da população mundial, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, depois ele foi extrapolado para uma amostra representativa do globo. 85% das pessoas no globo não querem ou não costumam pensar no futuro, nem sequer no futuro de curto prazo. E aí, quando diz que não querem pensar ou não gostam de pensar, não é simplesmente assim, o que eu vou fazer quando eu acabar a faculdade? Ou qual a escada eu gostaria de percorrer dentro da minha trajetória profissional? É um pouco mais do que isso. É a pessoa entender que o futuro dela não depende somente dela e que as escolhas que ela faz trazem consequências para outras pessoas. Então, ela toma decisões conscientes em relação a isso. Ela planeja coisas que ela gostaria de ter e alcançar, levando em consideração esse todo. É nesse sentido que esse percentual ele vem à tona. Então, é um percentual muito grande e eu me deparei com esse percentual de cara e foi aí que eu comecei a estudar, a fazer estudo estruturado de futuro. Começa com você descobrindo e aprendendo o vocabulário do futuro. Tem uma série de termos que já estão postos e que a gente, talvez num outro talk eu possa falar um pouco mais sobre isso para vocês, mas é mais fácil pensar em futuro do que a gente imagina. O futuro, ele é igual uma cebola, ele está em camadas, né? Você começa com uma camada que ela está aqui, muito próxima da gente, até uma camada que está bem distante, está bem próximo de algo que pode ser, inclusive, fora dessa realidade que a gente se encontra. Mas se você conseguir trabalhar algumas dessas camadas da cebola, você já vai estar em melhor forma, você já vai estar mais preparado para as mudanças, porque o mundo muda o tempo inteiro. O tema de hoje que eu escolhi como sugestão para o Carlos, para a gente poder discutir um pouquinho aqui no Talks, é a Sociedade 5.0. Ela fala muito de inovação. A gente vai ver o que é a Sociedade 5.0 e qual que é o contexto no qual ela se encontra. Mas, olhando a trajetória, olhando a sequência de palestras que nós tivemos no Talks e tentando fazer uma construção de conhecimento junto com vocês, eu acho que esse tema ele se conecta muito bem à nossa realidade atual, que é uma realidade de mudança dos modelos de negócio, de resposta às mudanças que a nossa sociedade vai sofrer no pós-pandemia, sim, mas ela já vinha sofrendo mudanças antes e essas mudanças foram aceleradas. É um consenso de que as mudanças elas estão se estreitando, elas estão se condensando, ou seja, em pouquíssimo tempo nós estamos vendo grande quantidade ou grande volume de mudanças. Isso já está na boca de todo mundo. Só que as pessoas, eu acho que ainda não pararam para pensar, ou a maioria das pessoas ainda não pararam para pensar, o que poderia ser essa compressão de tempo para manifestação da mudança? O que poderia ser de verdade
essa mudança tão abrupta que num dia nós estamos de uma forma e já no outro dia a forma de trabalhar, a forma de nos relacionar, a forma de nos conduzir, como seria isso mudar drasticamente da noite para o dia? É sobre isso que a gente está falando. E como nós estamos no contexto de um negócio que ele é tão importante para a população que nos cerca, e ele é um negócio que, ao mesmo tempo, está em uma transformação tão profunda, a gente precisa conseguir olhar para essa mudança, olhar para a mudança que o mundo está sofrendo e conseguir enxergar as oportunidades ou onde é que nós gostaríamos de nos agarrar, tanto individualmente quanto sob a ótica de negócios. A gente vai falar de Sociedade 5.0, que fala de um modelo que já entendeu essas mudanças e que capitaneia essas mudanças, ou que abraça essas mudanças para trazer benefício para o todo, benefício para todo mundo. Nós já temos um negócio que é capaz de trazer benefício para muita gente. Só que essas pessoas para as quais nós entregamos tantos benefícios estão mudando. O mundo no qual essas pessoas vivem está mudando. Se tudo isso está mudando, e como é que a gente continua entregando benefício? Como é que a gente continua entregando valor agregado para essas pessoas? A gente fala muito de receita acessória, de receita incremental, né? Principalmente o pessoal de operações tem isso muito na veia. O que mais eu poderia pôr de serviço aqui que poderia me trazer um benefício, assim como eu entrego um benefício? Tem coisas muito novas, muito fora do nosso radar, que já poderiam ser receitas acessórias, ou que, num curto espaço de tempo, viram novas oportunidades de negócio para a gente. A nossa conversa de hoje não visa ensinar ninguém absolutamente nada. É um convite que eu faço para vocês abrirem a mente, para aqueles que o que eu trouxer for novidade, para que sejam expostos a isso e, a partir daí, comecem a buscar outras coisas e para que todos nós façamos uma reflexão em conjunto para entendermos que o mundo já está bem diferente, ele já mudou bastante e que a gente tem muita oportunidade vindo. Então, o meu intuito aqui é ser esperançoso, é trazer um pouco de esperança, trazer um pouco de visão do novo e mostrar que esse novo já está presente aqui dentro, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu queria colocar aqui à disposição, usem o chat para poder fazer alguma pergunta que queiram fazer. Se quiserem fazer uma pergunta, não sei, como nós estamos em muitas pessoas, às vezes usar o recurso do Zoom de levantar a mão, eu vou sempre tentar interagir bastante com vocês para poder a gente discutir e fazer dessa uma hora o mais produtivo possível, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Quando vocês estiverem vendo, só um minutinho. Minha tela já aparece para vocês? Sim. 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 Tá. Vocês veem tela cheia? Está no formato apresentador. Tem que mudar lá, exibir configurações. Isso. E agora? Não, agora sumiu. Acho que lá em cima é exibir configurações. Mudar para... Não, deixa eu fazer uma outra coisa. Eu vou tirar. Deixa eu ver aqui. E agora? Agora sim. Ótimo. Pronto. Maravilha. Bom, Sociedade 5.0, eu vou conceituar para vocês, mas a gente precisa começar falando no contexto no qual a Sociedade 5.0, que é um conceito que eventualmente a gente não sabe o que significa, mas qual que é o contexto do mundo e o nosso contexto, né? Quando fala do mundo, parece que não está dentro da nossa realidade, mas está dentro da nossa realidade. A gente fala que o mundo bunny, eu acho que alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso, já viram outros palestrantes que estiveram conosco antes falando do mundo bunny. Ele está dentro desse contexto, o mundo e as suas mudanças e a velocidade da mudança das mudanças que são percebidas no mundo pelas pessoas já não consegue mais ser explicado por aquilo que nós chamávamos de mundo VUCA, que era um mundo que se movia de maneira volátil,
ao mesmo tempo um mundo incerto, complexo e ambíguo. As coisas são e não são ao mesmo tempo, assim como as coisas mudam num piscar de olhos e as coisas são voláteis, né? A gente costumava dizer que, além do mundo ser VUCA, as pessoas eram VUCA. As pessoas eram voláteis, incertas, complexas e ambíguas. Só que esse mundo VUCA, ele foi um conceito criado lá em 1980, que tentava explicar o mundo e as mudanças que aconteciam naquela época, e criou-se um conceito que tentava explicar a velocidade e a frequência com que as mudanças ocorriam no mundo. Só que de 1980 para 2020, que foi quando surgiu o conceito do mundo Bunny, o que se percebeu foi o conceito de VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, não conseguia explicar o mundo que a gente estava vivendo. E esse conceito de Bunny, ele surgiu antes mesmo da pandemia. Então, antes mesmo da pandemia, a gente já vivia um mundo numa frequência de mudanças e numa frequência de incertezas que o conceito de VUCA já não conseguia explicar. Então, houve um pesquisador que, olhando para essa realidade de mundo, sugeriu o termo Bunny, dizendo, muito mais que volátil, o mundo ele é frágil, que é o quebradiço que está aqui como sinônimo. Então, ele, mais do que volátil, ele é frágil. Não é que as coisas não duram muito tempo. É que as coisas, elas não... Você vai admitindo as pessoas, né, Carlos? Estou vendo aparecendo aqui um admitir. Sim, tranquilo. Mais do que volátil, de as coisas não permanecerem ou não durarem por muito tempo, ele é frágil, as coisas são frágeis. Elas se destroem com muita facilidade. Então, aquilo que eu construí, seja a minha receita, seja meu negócio, seja a minha posição profissional, ela já não consegue durar por tão mais tempo, porque a fragilidade das certezas aumentou tremendamente. Então, eu saio do volátil e vou para o quebradiço, para o frágil. Mais do que incerto, ele se tornou ansioso. Incerto parte do pressuposto que você lida bem com a mudança e considera que a mudança ela existe por existir. Já o ansioso, ele vai dizer, eu sei que ele muda muito, mas eu sofro por não saber o que virá. Então, não basta simplesmente o mundo se acostumar com a mudança. O mundo não só se acostumou com a mudança, ele passou a sofrer por antecedência com relação a essa mudança. E aí, quando eu falo mundo, eu falo as sociedades, eu falo as relações, e aí nas relações entram todos os tipos de relações. Então, a média do que se percebia, do que se passou a perceber no mundo, levava para essa mudança, de incerto para ansioso. Mais do que complexo, ele é não linear. A complexidade a gente resolvia quebrando, né? É muito complexo fazer uma obra. Então, vamos fazer uma obra por partes? Vamos primeiro fazer uma obra no anexo, depois eu faço uma obra no edifício sede? Isso é uma forma de você quebrar a complexidade. Só que agora as coisas são não lineares. O fato de você quebrar em 2 pedaços não significa que quando você fizer o primeiro pedaço, ainda vai existir o outro. O grau de incerteza ele foi trazido a tal ponto que a não linearidade, o que é a linearidade? É você ter vários pontos e conseguir traçar uma linha a partir daqueles pontos. Agora você já não sabe mais o que se conecta ao ponto em que você está. Eu estou num estágio de negócio. O próximo estágio de negócio é uma empresa com mais contratos, é uma empresa com mais cidadãos atendidos, é uma empresa com mais funcionários. Essa linearidade de dizer assim, basta que eu coloque mais contratos, que tudo isso vem, isso já não é mais a realidade que a gente vive. E isso vale não só para o nosso negócio, como qualquer outro. A ambiguidade, que dizia que as coisas paradoxais, as coisas contraditórias, elas acabavam existindo ao mesmo tempo, né? Eu estou feliz, estou triste. Agora ela passou para o nível do incompreensível. Não é só mais 2 coisas que eu tinha que entender, mas como que eu posso estar feliz e triste ao mesmo tempo? Agora eu lido com o incompreensível. As pessoas não entendem mais o que está acontecendo, elas não conseguem acompanhar o que está acontecendo. Então, observem que de 1980 para 2020, o mundo mudou muito. O mundo mudou a sua forma,
a sua forma de se relacionar, das pessoas se relacionarem, a forma dos negócios evoluírem, a forma de nós projetarmos a nossa vida pessoal, a forma de nós projetarmos as nossas carreiras. Alguns negócios, alguns países, alguns setores da nossa economia entenderam mais rapidamente essa mudança do que outros. E alguns setores, inclusive, começaram a associar as grandes mudanças que nós percebemos ao longo das grandes revoluções. Então, nós tivemos estamos na 4ª Revolução Industrial. Acredito que muitos de vocês já saibam disso. Mas alguns setores, alguns países, frente a toda essa grande mudança da forma de comportamento do mundo, eles começaram a olhar para os benefícios que são trazidos pelas revoluções industriais, e principalmente da nossa última revolução industrial, e começaram a colocar esses benefícios em prol desses grandes problemas que essa nossa nova configuração de mundo trazia. Nós passamos a viver num mundo em que não dá mais para separar, não dá mais para aceitar que muitos ficarão na fome, muitos ficarão na seca, enquanto outros terão paraíso, enquanto outros terão riquezas gigantescas ou desproporcionais ao restante das pessoas. A desigualdade ainda é uma realidade. Só que nós passamos a viver num mundo em que essa diferença ela não é mais tão voluntariamente aceita. A gente vê aí grandes movimentos de ESG, de boas práticas de meio ambiente, sociais e de governança sendo trazidas à tona, as questões de diversidade e inclusão sendo trazidas à tona. Tudo isso são exemplos de que essa linha que sempre foi usada para se dividir as pessoas, para que muitos tenham bastante, para que poucos tenham bastante, muitos precisam não ter nada. Essa linha está cada vez menos aceitável, ela está cada vez mais tênue, porque as coisas estão todas muito misturadas e as pessoas não têm aceitado também. Quando a gente olha o mundo no qual nós vivíamos e o mundo para o qual as coisas se convergiram, a gente percebe que precisa haver uma ponte que liga essas duas coisas. A ponte que liga e que permite que as pessoas que estavam vivendo naquela outra realidade passem para uma nova realidade, ou a ponte que liga os problemas que as pessoas passaram a perceber a partir da evolução do mundo com um novo mundo que está sendo criado, essa ponte necessariamente é o ser humano. Apesar da tecnologia, apesar dos grandes avanços econômicos, ainda assim o grande desafio dessa pálida bola azul continua sendo o ser humano. Então, quando a gente fala em sociedade 5.0, a gente acaba trazendo uma questão de, sim, tem a ver sobre o uso da tecnologia, tem a ver sobre colocar a tecnologia à disposição, mas ela coloca, de novo, o ser humano, a sociedade e a forma dele se relacionar como o grande desafio e como a grande chave para a saída desses problemas que a gente tanto enfrenta. A gente percebe que, da primeira revolução industrial, quando a gente começa a ter produção mecanizada, produção em larga escala, a segunda revolução industrial, quando surgiu a eletricidade, a terceira revolução que trouxe toda a eletrônica e tecnologia, essa tecnologia maciça e tão presente, e presente em grande escala, né? E essa quarta revolução industrial que está trazendo a ligação entre o mundo virtual e o real, colocando o virtual e o real em patamares que não são separáveis. Todas essas revoluções tiveram uma tecnologia de disrupção, tiveram uma coisa a mais de disrupção para poder mudar, para ser o representante do patamar. No momento que nós vivemos hoje, o grande consenso é que não adianta mais eu só trazer tecnologia, não adianta mais eu inventar mais coisas apenas. Novos fatores que trazem mais riqueza, novas tecnologias, eu preciso voltar a pôr o ser humano no centro. Porque o ser humano é o que é capaz de fazer a ponte daquela realidade que está sendo vivida para a nova realidade em que as pessoas possam ser mais felizes, elas possam ser mais atendidas. Eu digo que a Sociedade 5.0 é a primeira iniciativa
É a primeira iniciativa que olha para a nossa realidade, olha para os nossos avanços, e ao invés de dar valor e bater palma para a tecnologia ou para a disrupção que foi criada, ela coloca o ser humano no centro da discussão. Ela coloca o ser humano e os problemas dos seres humanos como os principais problemas que precisam ser resolvidos. Por quem? Pelo próprio ser humano. Então, a Sociedade 5.0, ela surgiu, ela é uma iniciativa que surgiu no Japão, mas ela não é exclusiva do Japão, que usa os benefícios da quarta revolução industrial, tudo aquilo que a quarta revolução industrial trouxe, que permitiu diminuir a distância entre o que é o mundo virtual e o mundo real. Então, a gente passa, a partir da quarta revolução industrial, pensar com naturalidade uma geladeira que te diz o que está faltando, ou que controla a validade das coisas que estão ali dentro. Esse talvez seja o exemplo mais básico, que não o fato da geladeira ter tecnologia embarcada, que a gente passou a chamar de IoT, mas a naturalidade com que a gente olha para isso. Se há 50 anos atrás nós pensássemos que uma geladeira teria condição de fazer isso, talvez lá, 50 anos atrás, nós pensássemos que isso fosse absurdo. Hoje em dia, nós já olhamos para isso e falamos, não, isso é bem possível. Os carros voadores, eles já existem. Os carros autônomos, eles já existem. A possibilidade de termos uma sociedade sem petróleo, sem plástico, já existe. Já existe, inclusive, a estimativa que nos próximos 20 anos nós não utilizemos mais plástico. A Sociedade 5.0 é um conceito que usa tudo isso que veio do advento da quarta revolução industrial em prol da resolução dos problemas humanos. Mas por que surgiu isso? Por que o Japão quis criar um conceito como esse? E onde é que nós nos encaixamos nisso tudo? O Japão olhou para a sua população envelhecendo, precisando resolver problemas que não existiam no passado, e ele, com tanta capacidade, mas vendo a sua capacidade no decorrer do tempo, na projeção que ele foi fazendo, essa capacidade diminuindo, e ele enxergou que precisava colocar o ser humano no centro dessa discussão e dizer quais são os problemas humanos, quais são os problemas da minha sociedade que eu preciso resolver com a tecnologia como ferramenta, não a tecnologia como fator principal. Então, a Sociedade 5.0, ela traz para a gente uma série de ensinamentos. A concepção da Sociedade 5.0 leva ao extremo a revisão do que significa ou de para que servem os negócios. Então, se um negócio hoje ele serve para monetizar, para gerar riqueza para alguém, ele já está muito atrasado em relação àquilo que ele deveria estar. Os negócios, eles precisam, no mundo que a gente já vive e para o mundo que a gente vai viver daqui em diante, resolver problemas reais de alguém. E esse alguém também é ser humano. Quando eu digo que os negócios, para continuarem sendo relevantes e as pessoas continuarem tendo seus progressos, elas precisam ser capazes de resolver os problemas das pessoas, e eu considero que esses problemas estão mudando, eu preciso fazer com que as pessoas e os negócios mudem e evoluam na mesma velocidade com que a sociedade evolui. A Sociedade 5.0 pegou toda essa parafernália de evolução tecnológica, o blockchain, o Big Data, o IoT, a rede 5G, que é nada mais é do que uma mega rede hiperconectada, e disse quais problemas reais toda essa tecnologia consegue trazer. Mais do que isso, como é que eu consigo encadear todas essas soluções para resolver esses problemas? Eu tenho problemas de saúde, eu tenho problemas de habitação, eu tenho problemas de locomoção, eu tenho problemas de envelhecimento da minha sociedade, sem possibilidade de substituição das pessoas? Sim, eu tenho todos esses problemas. Como é que eu coloco tudo isso à disposição de resolver de uma vez por todas esses problemas? E aí o Japão cria um novo padrão. Ele cria um novo padrão de se pensar sociedade, de se pensar tecnologia agregada a pessoas. E esse novo padrão está sendo levado como modelo para o mundo. O mundo está enxergando aquilo que o Japão, há alguns anos, já vem trabalhando para construir. A gente vai ver lá no finalzinho da apresentação que o máximo que o restante do mundo conseguiu falar a respeito de Sociedade 5.0 está nas Smart Cities. O Brasil já tem alguns
pilotos de smart cities, mas já existem grandes cidades que já são consideradas cidades inteligentes, por conta da hiperconexão. Mas o Japão diz, não é só conectar as pessoas, eu preciso resolver o problema delas. Então, eu uso tudo isso para conseguir criar soluções para uma vida humana melhor. Quando eu pergunto para 5 em cada 5 pessoas, quando eu pergunto qual que é o diferencial do negócio como o nosso, o negócio do Shopping Cidadão ou de todas as outras empresas que compõem o que a gente faz, as pessoas costumam me trazer como resposta, não, nós melhoramos a vida da população, nós melhoramos a vida do cidadão, nós entregamos cidadania, nós entregamos atendimento de qualidade para quem está acostumado a ser muito mal atendido pelo poder público. Sim, nós fazemos isso. Só que o Brasil não vai ficar para trás para o resto da vida. O Brasil ele também vai ter que olhar para essas tecnologias ou para esse avanço que as revoluções industriais trouxeram e começar a olhar para a sua sociedade, para os seus problemas, também utilizando esses avanços para poder resolver esses problemas. E aí, será que se eu continuar no meu basicão, será que eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, eu vou conseguir continuar sendo relevante? Será que o Brasil continua precisando tanto da gente se a gente não entender como é que nós nos posicionamos frente a essa tendência, que é uma tendência do mundo, de olhar para os problemas da sociedade, os problemas dos cidadãos, os problemas de todos os seres humanos? Esse é o nosso convite, abrir a nossa mente para a gente antever algumas oportunidades. Esse é o verdadeiro exercício de futurismo. Tem gente que acha que futurismo é prever o futuro. O futuro é plural, não existe um futuro, existem vários futuros possíveis. E o futuro, além de ser plural, o futuro precisa trazer oportunidades para todo mundo. Eu não consigo prever o futuro, ele é imprevisível. Só que eu consigo antever coisas. Existem sinais, a Sociedade 5.0 é um sinal fortíssimo de que a sociedade vai interagir com a tecnologia e com o advento dos avanços tecnológicos de uma maneira diferente da que faz hoje. Se eu não uso esse sinal a meu bel prazer, eu continuo no meu negócio, mesmo fazendo movimentações pequenas, faço uma inovação, coloco uma plataforma, coloco um aplicativo, mas isso é pouco perto do todo que o mundo vai mudar. Então, a gente começa a abrir a nossa mente para tentar trazer para mais próximo a possibilidade daquela mudança. Eu disse para vocês que as revoluções... Deixa eu só... Tem 2 pessoas. Estão na sala de espera, Carlos. Já estão. Eu disse para vocês que tudo que o Japão construiu para a sociedade 5.0 e que o mundo já tem entendido como o caminho para se utilizar a tecnologia como ferramenta, não como fim, veio da 4ª Revolução Industrial. Só que o que é a 4ª Revolução Industrial? A primeira, a 2ª, a 3ª, ela fica até um pouco claro para a gente, né? Na primeira, eu consigo produzir carros em grande escala. Na 2ª, eu tenho a eletricidade. Na 3ª, tem o boom tecnológico, o boom da eletrônica e da tecnologia. Ela fica disponível em escala mundial para todo mundo. Mas e a 4ª Revolução Industrial? Ela é uma das mais difíceis de serem entendidas, porque ela traz um salto tecnológico que, no final das contas, o que ele vai fazer é aumentar a automação até a sua máxima potência. Significa que eu já fazia coisas de uma determinada forma, só que a partir da 4ª Revolução Industrial, a partir da mudança de pensamento, do desenvolvimento de novas formas de fazer, eu consigo aumentar a automação à máxima potência. Então, eu consigo atender com automação num volume que eu jamais consegui atender antes. Eu consigo transitar dados, armazenar dados e processar dados numa velocidade que eu não conseguia fazer anteriormente e, principalmente, eu consigo tirar toda a tarefa repetitiva na qual o ser humano não é bom. Nós, seres humanos, não somos bons em tarefas repetitivas e extremamente manuais. Isso está claro desde
das primeiras revoluções industriais. Se nós não somos bons em fazer isso, a quarta revolução foi a primeira que conseguiu resolver isso de uma maneira de uma vez por todas. Ela trouxe a automação através da robotização, que tirou essa repetição excessiva. Mas aí o que restou para a gente? Se eu não tenho mais que apertar parafuso, se eu não tenho mais que fazer a tarefa repetitiva, se eu não tenho mais que fazer cálculos mentais, porque eu não sou tão bom para fazer isso, o que restou para a gente fazer? O que a quarta revolução deixou para o ser humano fazer aquilo que somente ele consegue fazer, que é discernir, que é escolher entre dois padrões de comportamento através de um senso crítico, através de um padrão que a gente pode chamar de ética. Ele consegue discernir e escolher entre as duas coisas. Isso somente o ser humano consegue fazer, e isso nada que a quarta revolução industrial trouxe consegue superar. Então, ela vai trazer tecnologia, sim, tecnologia industrial, em escala, numa automação de alta potência, uma automação na máxima potência possível, em ramos como consigo fazer tudo em tempo real, consigo fazer a maior parte das coisas em tempo real, eu virtualizo espaços de trabalho, ou seja, eu não preciso estar todo mundo físico, eu tiro a necessidade do físico, do presencial e virtualizo isso com segurança, eu descentralizando, oriento os serviços, eu não preciso massificar os serviços como eu fazia antes, eu consigo direcioná-los e customizar os serviços de acordo com para quem aquele serviço se destina. Eu modularizo e eu crio interoperabilidade, que é uma coisa consegue entregar para a outra e tudo funciona sem intervenção humana. Isso a quarta revolução nos trouxe como grande benefício. E as tecnologias que essa quarta revolução industrial nos trouxe, elas são classificadas em 3 grupos, né? Você tem as tecnologias digitais, que é a do IoT, do Big Data, que muitos de vocês já ouviram falar. IoT é a internet das coisas. Big Data é a concentração de uma grande quantidade de informação que, processada, consegue tirar conclusões que são úteis para fazer alguma coisa. Eu tenho uma categoria física, que é onde se encontram os veículos autônomos, as máquinas de impressão 3D, a gente já imprime qualquer coisa 3D hoje em dia, desde uma prótese, que não precisa mais ser construída no martelinho a partir do titânio, eu já consigo imprimir uma prótese de materiais, inclusive, mais evoluídos que o próprio titânio, numa impressora 3D, e a gente já fala de imprimir coisas que são biodegradáveis através de impressoras 3D, e você tem a categoria biológica. A categoria biológica, ela gera órgãos humanos, ela gera alimentos sintéticos. Então, já existem experimentos em que porcos são utilizados, são modificados geneticamente para produzirem órgãos humanos, para nós resolvermos os problemas de transplante, de disponibilidade de órgãos para fazer transplante. A gente já fala em alimentos sintéticos para parar de matar os animais para se alimentar da carne deles. Então, hoje em dia já é possível, não estou falando do futuro, já é possível produzir um bife a partir de células-tronco. Eu faço elas se multiplicarem, aquilo se torna um bife. Eu nunca precisei criar uma vaca, eu nunca precisei fazer uma vaca ou um boi nascer, crescer para poder virar um bife. Isso já é possível. A gente vai falar lá no finalzinho que o grande desafio, tanto da quarta revolução industrial quanto da sociedade 5.0, é a ética. Então, quando eu começo a criar animais para produzir única e exclusivamente órgãos humanos, eu tenho que me questionar qual é o direito que aqueles animais têm à vida, assim como nós, seres humanos. Essa consciência coletiva, ela também é característica do mundo em que a gente vive. Mas é importante saber que isso que parece uma confusão de tecnologia, que a gente não consegue acompanhar, que cada hora surge uma coisa, a coisa é mais organizada do que a gente imagina. Sim, eu tenho tecnologia digital, tecnologia física, tecnologia biológica, bem agrupada e com planos muito bem estruturados de serem construídos, de serem desenvolvidos. Então, se eu já tenho um roadmap de evolução dessas tecnologias, que aumentam a conectividade, diminui a distância entre o que é virtual e o que é presencial, eu também consigo planejar,
resolver problemas que hoje não têm solução utilizando essas tecnologias. O grande foco é colocar a tecnologia a serviço da solução dos problemas humanos. O Japão já entendeu, já criou, já tá bem na frente em relação a isso, mas o mundo também já percebeu que esse é o caminho, que esse é um caminho sem volta. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui são exemplos do que o Japão fez enquanto sociedade 5.0. Então, a saúde, uma população que vem envelhecendo, que é o que o Brasil está passando agora. O Japão já tem isso numa escala preocupante, o grau de envelhecimento da população, a taxa de envelhecimento, a taxa de senioridade versus a taxa de nascimentos. Essa diferença já é muito grande. Então, ele precisa ser capaz de resolver doenças, de resolver ou de curar doenças, ou de tratar problemas de saúde de uma maneira mais eficaz. Aqui entram tantas questões dos dados, porque eu preciso centralizar os dados relacionados a doenças, a tendências, a cruzamentos de informações, a mapeamento genético do ser humano, para poder saber se aquele problema dele está conectado com algum outro, sim ou não. Mas entra também a categoria biológica, porque eu posso precisar substituir algo, eu posso precisar melhorar as condições de vida daquela pessoa a partir de uma tecnologia que já exista, mas eu preciso saber de tendência, onde é que eu invisto, o que é que eu faço primeiro, em que eu mais invisto. Eu preciso ter isso muito claro. Eles têm problemas de mobilidade também, então a gente fala que na categoria digital, onde estão o Big Data e outras coisas, também tem as redes hiperconectadas, também tem as redes de tempo de resposta curtíssimo, então eles conseguem entregar transporte público e mobilidade cada vez mais diverso, cada vez mais customizados para a necessidade de uma população que envelheceu e é muito diferente entre si. E eles não precisam necessariamente ter mão de obra para fazer isso, porque eles podem pôr a tecnologia em prol de uma possibilidade de customização. O primeiro carro voador, ele já existe. E a grande questão ele é apenas um modal perto dos demais modais de mobilidade que vão existir. A grande questão sociedade 5.0, elas pensam a quem se destina cada tipo de modalidade de transporte. Como é que eu consigo investir corretamente ou como é que eu consigo agregar a isso que está sendo construído para resolver os problemas de mobilidade? Observe que tem oportunidade tanto em você ser o investidor direto da solução daquele problema, quando você trabalhar nas questões periféricas. Se eu tenho tantos modais, como é que as pessoas vão ter acesso a esses modais? Como é que elas vão pagar por esses modais? Como é que elas vão se autenticar? São problemas subjacentes que não têm solução. E aí surgem as grandes oportunidades. Os problemas de infraestrutura, o Japão hoje tem problema não só, ele constrói com muita eficiência, ele tem um histórico de eficiência, só que ele também não tem mão de obra para poder fazer as grandes construções que ele precisa fazer. Aqui entra a robotização, aqui entra a inteligência artificial, aqui entra a monitoração das obras. Então, para que eu vou esperar uma ponte arriar para eu ir lá e consertá-la? Se eu posso monitorar as movimentações naturais que ela está sofrendo e colocar aquilo dali dentro de um gráfico de tendência. Isso é uma coisa que o Japão já entendeu e dentro dos conceitos e preceitos da sociedade 5.0, isso já é um problema da sociedade que a tecnologia já consegue resolver. E, por fim, a comunicação. A comunicação é bem abrangente, o tema, mas o principal no Japão hoje é a questão monetária. Qual a real necessidade de uma moeda física, de uma moeda real. E, mais do que isso, como é que as pessoas podem conseguir transitar esse dinheiro, fazer a movimentação desse dinheiro acontecer de uma maneira rápida, segura e fácil para que todo mundo consiga fazer. Lembrando que eles têm uma população com características muito, muito específicas. Então, o blockchain entra aqui, as redes superconectadas entram aqui, a condensação do sistema bancário entra aqui também.
Então, várias coisas surgiram dentro daquilo que eles construíram como grande guarda-chuva da sociedade 5.0. Então, eu uso esses preceitos e essas tecnologias para monitoramento de saúde, para diversificação de matriz energética, para automatizar a agricultura. Eles já falam em verticalizar as produções. A verticalização não é uma coisa nova, vamos e convenhamos, mas a forma como eles têm feito, como eles têm preparado, do tipo, entendendo, sendo capazes de entender qual luz é ideal para cada tipo de plantação que já está verticalizada. Então, a automação da agricultura faz diminuir o desperdício, faz com que ele precise de menos recursos do planeta para conseguir entregar o mesmo benefício para o ser humano. E, por fim, ele olha para as grandes cadeias de supply chain e diz: a minha sociedade está mudando, as necessidades das pessoas estão mudando, o mundo está mudando. Como é que eu revejo a minha cadeia de supply chain para, inclusive, ser mais sustentável? Porque não dá para ter tanto desperdício, não dá para gastar tanto petróleo, não dá para gastar tanto CO2 para garantir que os bens e serviços andem de um lado para o outro. Eu consigo trazer conforto, vitalidade e alta qualidade a partir de uma nova concepção de mundo, a partir de uma nova concepção de sociedade. A partir daí, muitas novas oportunidades surgem, muitos novos tipos de negócios surgem, muitas novas características de profissionais surgem, e essa não é uma tendência local e exclusiva do Japão. Essa é uma tendência para o mundo. No Brasil, o que a gente chegou mais próximo do que nós chamamos de sociedade 5.0 são as Smart Cities, ou as cidades inteligentes. Esse não é um conceito criado aqui no Brasil, mas é um conceito que o Brasil aderiu, ele aderiu com facilidade, embora ele tenha implementado ainda muito pouco do que significa as cidades inteligentes. As cidades inteligentes, elas começam resolvendo uma questão de conectividade, como é que eu mantenho uma sociedade, ou como é que eu mantenho os N interesses dentro de uma cidade com capacidade de conexão, com criação de uma rede entre as pessoas, entre os negócios, entre os serviços. E, a partir daí, ela vai resolvendo outros problemas, outras necessidades a partir da conectividade. No agosto de 2020, o Brasil assinou, várias autoridades aqui assinaram uma espécie de manifesto, uma espécie de guia de boas práticas para elaboração e para montagem de cidades inteligentes. Usando os exemplos como já ocorriam em Curitiba, usando exemplos como São Paulo já tem um pouco de cidade inteligente, coisas que já foram acontecendo e formas de fazer, eles colocaram isso num documento para ser um padrão a ser utilizado pelo Brasil quando ele for aprovado para implantar cidades inteligentes, que começam sim garantindo a conectividade, mas elas vão muito além disso. Eu preciso olhar para a saúde, para o transporte, preciso olhar para a cadeia de suprimentos, eu preciso olhar para os problemas de saúde, de envelhecimento da população, as questões de longevidade da população, a partir dessa ótica da hiperconexão. Só que observem que isso é alguns passos atrás em relação à sociedade 5.0, mas é o máximo que a gente conseguiu chegar. Então, aqui no Brasil, tem exemplos em São Paulo, em Campinas, em Curitiba, que já implementaram algum conceito de cidade inteligente, mas ainda estão longe daquilo que é a concepção do Japão de sociedade 5.0. Para finalizar, eu gosto sempre de dizer que tudo na vida tem um limite. Tudo é muito bonito quando eu digo que eu estou solucionando o problema da humanidade a partir do uso da tecnologia como ferramenta. Só que, numa sociedade 5.0, temas que hoje, para a gente aqui no Brasil, como a LGPD, que causou um estardalhaço no Brasil, mas se você for olhar o que está ali, é o básico, é você olhar para o ser humano como detentor de direitos não só físicos, mas também direitos sobre aquilo que é informação sobre ele que transita por aí. A gente precisa ter a consciência que esse tipo de sociedade, ao mesmo tempo que resolve o problema, ele traz complicadores. Então, a confidencialidade dos dados é um problema severíssimo que essa sociedade 5.0 precisa resolver.
tudo acontece a partir dos dados que são coletados. Então, eu não consigo implementar uma sociedade 5.0 se todo mundo disser assim, o que acontece comigo, ninguém mais pode saber. É privado e ninguém mais sabe. Não tem como implementar absolutamente nada com relação à sociedade 5.0. Então, eu preciso ter algum nível de compartilhamento de informações e de dados, de maneira a permitir que padrões de comportamento sejam entendidos e soluções surjam para resolver esses problemas. E para que haja um monitoramento, aí é que vem a segunda questão, que é a ética. Porque eu preciso monitorar a evolução dos comportamentos para conseguir garantir que as minhas soluções estão sendo adaptadas no decorrer do tempo. É o que a gente sempre fala quando olha para o nosso negócio e olha, nós atendemos e recebemos pelo atendimento. Todas as vezes que nós queremos fazer algo a mais, a gente propõe para o governo fazer algo a mais, olhando para uma oportunidade que surgiu. Só que essa oportunidade que surgiu, ela vai mudando no decorrer do tempo. E a nossa oferta de serviço adicional também muda no decorrer do tempo. Antigamente, as pessoas queriam, elas têm ainda um problema de saúde, elas querem uma clínica física para estar. Agora, já é mais aceitável que elas entrem num espaço privado e que elas conversem com um médico à distância. Que elas façam uma videochamada com o médico de dentro de uma sala que foi criada dentro de uma unidade nossa. Então, como é que eu consigo acelerar ou encurtar a evolução desses serviços que são entregues para resolver problemas da sociedade? Monitorando. E se eu monitoro, eu tenho que pensar em ética do uso dos dados. A própria inteligência artificial, que consegue processar uma quantidade absurda de informações numa velocidade que nós, seres humanos, jamais conseguiremos, é um grande problema, representa um grande problema a questão da ética da inteligência artificial. Porque a tecnologia, por si só, não tem ética, mas ela pode assumir a falta de ética do ser humano, porque a falta de ética consegue ser incluída nas coisas, ela consegue ser adicionada como característica para aquelas coisas. Então, discutir se a ética da inteligência artificial ou até que ponto nós queremos evoluir a inteligência artificial é algo que representa, sim, o limite dessa sociedade 5.0. Bom, quando a gente olha para tudo isso, olha para um cenário de grandes mudanças, de grandes oportunidades, surgem muitas figuras novas que hoje ou elas têm uma função e ela vai mudar, ou surgem novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de atuação. A nossa grande questão e a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é o novo negócio que a gente quer construir daqui em diante? Quais são os 10 próximos passos, depois deste passo de mudança, que nós já sabemos que o nosso negócio vai sofrer? Quais são os próximos 10 passos que esse nosso negócio vai sofrer? A grande questão é, se nós viemos nesses 12 anos mudando o negócio e entregando algo que é disruptivo, que é entrega de serviço com qualidade, e agora a gente já entende que precisa entregar serviço com qualidade usando tecnologia, quando a gente pensa que as coisas vão evoluir tão rapidamente que a gente não vai ter outros 12 anos para pensar em novas mudanças, quais são os 10 próximos passos ou as 10 grandes mudanças no modelo de negócio que nós temos hoje, que nós precisamos já pensar e já começar a construir para que o nosso negócio e nós mesmos continuemos relevantes no decorrer desse tempo? Essa é a pergunta que fica e é essa a provocação que eu espero que a Sociedade 5.0 tenha conseguido trazer para cada um de vocês. Estou disponível para, se alguém quiser alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, algum comentário, e a gente encerra o conteúdo. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. O chat está em branco, gente. Isso é ausência de dúvida ou estado de torpor? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Vinícius, queria falar, não sei bem se vai enquadrar aí, já antecipo o pedido de desculpas, caso não se enquadre, mas eu pessoalmente, né, e profissionalmente falando, até
por formação como arquiteto urbanista, tenho acompanhado, né, essas inovações tecnológicas a fim de facilitarem um pouco mais aí a vida do cidadão, né? E eu já vi algumas coisas do tipo casas sendo feitas com impressora 3D, drones fazendo entrega nas residências das pessoas, veículos se locomovendo por meio de GPS, né, por satélite e mais. E uma coisa que eu fico pensando, enquanto responsável por essa transformação do urbano, né, pensando na cidade, é que fica muito difícil implementar, né, essa questão da sociedade 5.0, né, trazendo a tecnologia como beneficiária na vida do cidadão, se a gente tem problemas de raiz, né? A gente tem problemas básicos de saneamento básico, né? De infraestrutura básica para que possa trazer um mínimo de dignidade, né? Para a vida do cidadão. Então, eu queria saber de você, assim, o que você percebe disso, né, num país com uma diversidade de cultura imensa, né, uma transformação no planejamento urbano constante, né, onde muitas vezes segue-se um padrão antiquado, né, de normas, de procedimentos, de legislações, e que não se adapta a essa questão da inclusão da tecnologia na transformação do contexto urbano. Eu queria ver de você o que você pensa sobre isso, entendendo, né, que a gente tem problemas básicos de infraestrutura para serem sanados. Mas, e aproveito, né, o ensejo para parabenizar, eu achei muito interessante a palestra, me fez lembrar várias coisas, assim, de episódios históricos, né, o próprio Japão com o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, né, que completou aí seus 75 anos e que teve condição de se reerguer e reerguer de modo estruturado, né, tentando aí mitigar, né, problemas de cunho natural, né, terremotos, de vulcões, furacões e etc. Então, parabéns aí, achei muito interessante a palestra. Obrigado, Rodrigo. Eu posso dizer a minha percepção sobre isso, não significa que isso seja uma verdade absoluta. Esses problemas que o Brasil sofre, parece que só tem aqui, né? Mas a gente, se olhar bem, tem outros representantes desse nosso planeta que passam por situações de burocracia, de subdesenvolvimento ou de questões básicas ainda não resolvidas. Eu acho que isso é uma realidade, só que isso tem nos condicionado a tempo demais como empecilho para que a gente pense no nosso futuro. A gente acaba não acreditando que nós temos um futuro ou que haja uma saída, porque nós não conseguimos resolver as questões mais básicas. É difícil também de você falar assim, não, pense no futuro, projete seu futuro, acredite que essa realidade que o Japão conseguiu fazer, ela também é possível aqui, quando a pessoa não tem saneamento básico na própria casa, quando ela não consegue ter energia ou internet, a internet não chega, ou a internet tem um preço abusivo ou impeditivo para ela. Eu entendo que seja difícil também, só que eu verdadeiramente acho que a gente está chegando numa etapa da evolução, não só do Brasil, mas do mundo, dessa pálida bola azul que a gente vive, em que esses problemas eles vão ter que ser superados ou sim, com ou sem ajuda. E eu acho que se a gente partir, usá-los como a desculpa que sempre usamos para que a gente não tenha um futuro digno, ou usamos como razão, não como desculpa, né? Mas como causa do nosso futuro não digno, nosso futuro não próspero, a gente vai acabar se surpreendendo com isso daí vai ser resolvido. Eu acredito que isso vai ser resolvido, ou sim. E o grande problema que vem depois que isso daí é resolvido, que é o básico, é
tá, no que você pensou quando isso aqui tivesse resolvido? A gente vai responder, não, nós não pensamos nada. Porque a gente estava tão esforçado ou tão acreditando que isso aqui nunca seria resolvido, que agora foi. Agora a gente tem infraestrutura, agora a gente tem saneamento. Por quê? Porque o mundo entendeu, e a pandemia deixou isso bem claro, que não adianta mais eu resolver só o meu problema. Não adianta eu ter o país mais rico do mundo, ou a sociedade mais bem desenvolvida e mais educada do mundo. Se tiver algum canto do mundo que tenha algo ou tem um desequilíbrio tão grande, ele consegue prejudicar o mundo inteiro. Hoje em dia, na pandemia, já se percebe que países que não tratam a pandemia como deveria ser tratado, eles precisam receber a pressão adequada porque eles viram criadores de variantes. Eles conseguem colocar em risco toda uma estratégia de vacinação global. Então, não é por bondade pura e simplesmente que se cria um grande comitê e resolve comprar vacina para quem não tem vacina, ou estruturar programas de vacinação para quem não consegue se estruturar. Os impactos que o conceito de que todos somos um e que o impacto de um sobre o outro está cada vez mais intenso, isso já está ficando cada vez mais latente. Eu acho que isso que chegou muito claramente para a saúde já está posto e vai chegar cada vez mais rápido em outros aspectos, como saneamento, como desigualdade de infraestrutura, como nível de corrupção nas políticas de alguns países. Então, essa não aceitação global de que aquilo continue daquela forma, eu acho que isso vai chegar e isso vai, de uma certa forma, nos ajudar a resolver esses problemas. A grande questão é, e quando esses problemas estiverem resolvidos, qual que é o passo que a gente pensou em seguida? Isso aí a gente também tem que pensar enquanto cidadão desse país que a gente tanto ama, né? É a forma como eu vejo isso. Por isso que eu não deixo de pensar no futuro, apesar desses problemas que eles são reais. Isso que você trouxe é muito real. Tá? Mais alguém, pessoal, quer colocar mais algum ponto, quer fazer mais alguma pergunta? Vinícius, é Gustavo, Vinícius. também? Carlos e o Gustavo abriu. Cassiano aqui daqui. Pode falar, Edilson. Carlos. Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim, agora sim. É o seguinte, Sociedade 5.0, excelente sua explanação. É o caminho que a gente tem que adotar para a gente estar se enquadrado dentro dessa nova visão que nós estamos tendo, o Brasil ainda é incipiente. Eu vejo assim, você colocou algumas questões ali de carros que estão movidos a bateria, energia solar. Nós temos o alimento sendo produzido por meio em laboratório, seja por meio de planta, seja por meio de tecido, e eles se multiplicam. E você falou muito ali sobre a questão da ética, né? Que a tecnologia não tem ética. Naturalmente, não. Naturalmente, não. Esses itens aí que o que eu imagino, o que eu entendo, é que às vezes a gente acha que ter um carro elétrico ou ter uma comida que não é processada da morte de um animal, às vezes eu acho que a gente pode estar achando que isso é uma evolução. Mas a gente sabe que por trás tem um lado negativo que a ética às vezes fecha o olho, né? Por exemplo, para você ter uma bateria de um carro, você precisa ter toneladas de montanhas que têm que ser desvastadas por conta do material que é feito a bateria. Basicamente isso. Para você ter um alimento feito à base de planta, a incidência de sódio para manter a qualidade lá do produto é uma coisa absurda. Nós até já havíamos conversado isso quando tivemos a oportunidade de estarmos almoçando juntos. Tudo isso, assim, a ética, nesse momento, não olha com um olhar de realmente uma evolução, né? Então, assim, pelo lado da tecnologia, voltando para os nossos processos aqui, como que você enxerga essa evolução nossa dentro das plataformas, mas também
fazendo com que as informações que vão ser veiculadas a gente esteja dentro dos conceitos de ética que devem ser colocados para os nossos serviços aqui. Não sei se ficou claro. Acho que sim, Gustavo. As questões que você colocou antes relacionadas à ética, elas são todas válidas. A ética ela não se resume só a se a gente vai querer ter uma inteligência artificial que consiga subjugar o ser humano, que é a quarta. A inteligência artificial ela tem 4 níveis já mapeados. Nós mal e porcamente conseguimos implementar o primeiro. E tem gente que já acha que vai ter um exército de robôs, como tem no Exterminador do Futuro, que vai subjugar o ser humano. A gente pode chegar lá? Podemos. Mas a gente ainda está um pouco longe disso acontecer. E no caso da inteligência artificial, é desenvolver tecnologia que ainda não existe. Mas antes mesmo de existir, a gente tem que pensar se queremos chegar lá ou não. Nem tudo sobre ética é sobre isso, é sobre inteligência artificial subjugando o ser humano. Concordo contigo, tem uma ética que está muito mais próxima do nosso dia a dia. A notícia a resposta é que as evoluções elas não param. Assim como a gente tinha alimentos à base de planta que faziam um uso extremo ou causavam outro desequilíbrio que a carne animal acabava provocando, a gente já tem outras alternativas. Essas alternativas eu venho percebendo que elas vão ficando cada vez mais baratas, porque elas vão cada vez mais melhorando o seu manuseio e colocando tecnologia para isso acontecer, ocupando menos espaço, usando menos agrotóxicos, utilizando aquilo que a gente tem de característica natural do nosso planeta, assim como também as baterias, quando a gente começa a consultar, a ver a quantidade de dinheiro que a Tesla coloca, ou aqui no Brasil mesmo, a CBMM coloca em investimento, como investimento, que é uma empresa lá de Araxá, para quem não conhece, que faz extração de nióbio no Brasil, é uma das mais relevantes nesse setor. Ela investe bastante no desenvolvimento de novas gerações de bateria que não vão precisar devastar uma montanha para conseguir construir uma bateria. Então, muito provavelmente, a gente vai chegar num nível tal, ou a tecnologia vai evoluir num nível em que isso que ainda é problema e causa questão ética seja resolvida, mas concordo contigo, não pode deixar de pensar, a ética não pode ter 2 pesos e 2 medidas. É um ponto de reflexão para todos nós, né? Tanto nas nossas escolhas quanto no acompanhamento que a gente está fazendo. Quando eu olho para o que o shopping faz, ou para o nosso negócio em si, eu percebo a gente evoluindo para um modelo, que é um modelo que sim olha para a nossa sociedade e não tapa o sol com a peneira. Não adianta eu achar que continuar atendendo o cidadão só entregando qualidade presencial vai ser suficiente. Não há dinheiro suficiente para atender todo mundo com a qualidade que a gente faz. Não há dinheiro suficiente para colocar tanto lugar físico para poder atender a população. E também não há desejo da população de ter essa como uma única opção. Ela também olha para o que acontece no restante do mundo e ela quer ter, ou que ela quer fazer uso dos benefícios que isso pode trazer. Então, acho que a gente está, sim, num caminho de evolução, enxergando plataforma, enxergando o cidadão acima de qualquer coisa, criando uma trajetória para ajudá-lo a sair de um modelo que está hoje e chegar num outro modelo que é digital, educando esse cidadão. A gente vai passar por situações, sim, de coleta de informações, de coleta de dados, e a gente vai ter que trabalhar no limite da lei para conseguir criar versões novas de negócios que monetizem. Então, talvez atendimento, receber por atendimento, valha menos do que uma possibilidade de ação em marketing digital que eu ofereça para o governo, num curto espaço de tempo. Então, vou falar assim, você quer saber quais são os seus cidadãos mais propensos à próxima pandemia, ou mais propensos a sucumbirem a uma próxima pandemia, ou você quer atender 1.000 cidadãos a mais no serviço de carteira de identidade? Esse primeiro tem uma grande chance, na minha forma de ver, de valer muito mais do que esse segundo. E não só valer sob a ótica monetária, também monetária, mas sobre a importância, sobre o que o governo gostaria de fazer. E quando a gente pensa, a ética ela vai ter que existir, mas
O Brasil também vem evoluindo em relação a quais são os padrões que a gente vai ter que utilizar a partir daí. A questão é nós estarmos preparados para fazer isso. Essa é uma preocupação que nós precisamos ter. E, para além disso, eu acho que o nosso negócio precisa evoluir a ponto de pensar assim, qual é o futuro do atendimento público no Brasil? Não sei se alguém já se fez essa pergunta. Qual é o futuro do atendimento público no Brasil? Qual é o futuro do setor público no Brasil? A Dinamarca, no plano da Dinamarca, que é um dos países que mais trabalham o futuro de maneira profissional, ela já sabe que o futuro do público é não existir governo. E ela se prepara para ter uma sociedade que consiga se organizar sem ter a figura do governo, sem ter a figura do Estado. Então, se a gente usar esse mesmo futuro que ela já projetou e trouxermos para cá, qual seria o nosso papel se não existisse governo? É nisso que eu me pego pensando quando eu tento projetar no longuíssimo prazo a atuação que a gente faz e que é tão importante. A ética, ela vem à tona? Vem. Mas ela também precisa ser analisada junto com as oportunidades que as mudanças vão nos trazendo e nos adequando sempre, tá? É a forma como eu penso. Bom, eu estou vendo aqui, gente, obrigado. Vi no chat aqui, eu vi se tinha alguma pergunta, vi que a Vivian colocou um comentário aqui.